O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à irradiação da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Vamos ouvir a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 101, Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete.
Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, edificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Obrigada, amado Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos tão significativos para nossas vidas. Jesus amado, nada podemos sem o seu amor, sem sua presença amiga. Assim rogamos, Senhor, que o seu infinito amor alcance a todos os irmãos que estão sofrendo, proporcionando-lhes a fé e a esperança em dias melhores. Com a oração que o Senhor nos ensinou, daremos início à irradiação dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novos erros e tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal. E assim seja. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 e 2. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos.
Deus, porém, lhe concedeu, mais do que facultou aos animais, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Dando continuidade à atividade de radiação de hoje, vamos permanecer calmos, serenos, com nosso pensamento elevado, em companhia de Jesus, dos Espíritos benfeitores, dos mentores da nossa casa de oração, do nosso patrono Bezerra de Menezes. Assim, vamos colocando Jesus em nossa tela mental, nesse ambiente de luz e de amor. Esse é o nosso momento, o momento em que irradiamos por nós mesmos. Abrindo o nosso coração, vibremos o melhor por nós, em paz, em saúde e em equilíbrio. Vibremos.
E vamos inspirar e expirar com calma, com profundidade e com serenidade. Vibremos amorosamente por todas as pessoas que nesse momento estão buscando auxílio através dessa irradiação. E envolvemos nessas vibrações nossos familiares, parentes, amigos, colegas, afetos e desafetos. Para todos aqueles que perpassam os nossos caminhos diretamente e indiretamente o tempo todo, encarnados e desencarnados, envolvendo-os a todos em paz, em harmonia, em equilíbrio, para aqueles ou mesmo para aquela situação específica que nos traz a essa atividade hoje. Vamos abrir nosso coração e orar com muita fé, vibrando numa solução que seja digna e harmoniosa com as leis divinas. Vibremos. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar com calma e com serenidade. Vamos vibrar agora pelos doentes, pelos desesperados, pelos desempregados, pelos portadores de vícios, pelos aflitos, pelos depressivos, pelos ansiosos, pelos que estão em situação de rua, pelos que estão encarcerados, pelos doentes, pelos terminais, por aqueles que estão nos corredores da morte. Vibremos.
E mais uma vez vamos inspirar, reter um pouquinho o ar e expirar. Vibramos também por todos aqueles que já fazem o bem sem olhar a quem, que permaneçam firmes nas boas intenções e nos bons propósitos, com coragem e com fé. Para aqueles que ainda não fazem nem o bem nem o mal, e vamos vibrar também por aqueles que ainda fazem o mal, por aqueles que ainda se comprazem com o mal, para que possam receber as bênçãos divinas da misericórdia e da compaixão no caminho do bem viver. Vibremos. Mais uma respiração profunda, calma e serena. Vamos envolver em vibrações, em oração, o nosso lar, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa casa de oração Bezerra de Menezes, a rua da casa de oração, o bairro de Brotas, e vamos ampliando as nossas vibrações, irradiando para todos os bairros, envolvendo a nossa cidade de Salvador. Vamos irradiar por todas as cidades e estamos envolvendo o nosso estado, a Bahia, e irradiando ainda mais para diante, vamos envolver o nosso país, o Brasil, e a partir dele todo o planeta Terra, todo o nosso sistema solar, toda a criação divina, emanando de Deus paz, amor, harmonia, bênçãos e equilíbrio. Vibremos. Agora, vamos nos colocar numa posição ainda mais confortável, inspirando e expirando com calma e com profundidade, mantendo os nossos olhos fechados ou, se possível, fechando os nossos olhos, aumentando ainda mais a nossa conectividade. Vamos nos amparar ainda mais da sabedoria maior, nos colocando receptivos para o nosso passe. Vamos ao nosso passe.
e agradecemos. Gratidão a Deus, a Jesus, a nossa casa de oração, aos benfeitores espirituais, dentre eles ao nosso patrono, Bezerra de Menezes, e espíritos amigos, pela oportunidade dessa irradiação, a nós mesmos pela nossa generosidade conosco e com todos, e com tudo, e com todas as situações das nossas vidas. Agradecemos também orando. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, também seus filhos, agora e no momento do nosso desenlace. Assim seja. Que possamos permanecer em vibração, vibrando no melhor, nos amparando, nos envolvendo dos melhores eflúvios a partir da espiritualidade maior e dessa atividade de radiação, e nos mantendo em paz, pois que estejamos convictos, a paz de Deus é conosco sempre. Uma excelente noite, boa semana, meus amigos. E muita paz.